Olá, pessoal! O nosso momento de hoje vai ser uma conversa de educador para educador. Legal? E eu estou trazendo para vocês uma proposta interessante que eu estou desenvolvendo na minha sala. E eu sei que deu certo na minha, vai dar na sua. Vamos compartilhar esse momento? Olha que bacana! Eu escolhi uma sequência didática para trabalhar com meus alunos. A gente já vem trabalhando o tema racismo, preconceito, discriminação e bullying o ano inteiro. Mas para fechar esse momento, eu escolhi como estudo da obra A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. E para isso, eu compartilho com vocês uma proposta bacana, interessante, que deu certo, e foi uma sequência didática com a rotação por estação. E olha que legal, mas lembrando que o planejamento foi fundamental. E nesse momento, para que a prática aconteça com sucesso, você já sabe que o segredo está onde? No bom planejamento. E eu escolhi o planejamento reverso, aquele que você já está trabalhando para recompor a aprendizagem dos seus alunos. Isso mesmo. Então, essa atividade e a obra, a sequência didática com a obra do escritor alagoano Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados, ela vai acontecer de forma interdisciplinar. Língua portuguesa, matemática, a arte e a ciência. A arte bem presente com a leitura e a escrita. Legal? Assim como a matemática, né, em textos. E nesse momento, eu escolhi como planejamento reverso, prioridade, o foco nas habilidades nos escritores. Logo de início, eu já defini quais seriam as habilidades. Por quê? Porque eu quero que meu aluno seja capaz de entender, compreender. Eu tenho que deixar bem claro para o meu aluno e você, para o seu aluno, o que é que você quer com essa atividade. O que é que você quer que seu aluno aprenda com um estudo de uma sequência didática de uma obra? Legal? Então, eu já começo pelo primeira habilidade ou primeiro descritor, fazer inferência implícita e explícita em textos. Por quê? Depois eu vou te explicar qual era o sentido de iniciar logo com essa habilidade. A segunda habilidade foi ler e compreender o assunto de um texto, que é o assunto da obra A Terra dos Meninos Pelados. E também eu quero que meu aluno seja capaz de ter autonomia na leitura, na escrita de textos curtos, porque eles vão ser criador de textos. A gente vai realizar jogos de leitura e de escrita. A outra habilidade foi que o aluno organize o texto em unidade de sentido, com a organização de parágrafo, a estrutura organizacional desse texto, porque eles vão ser produtores e escritores de textos nos grupos, nas estações e no coletivo, quando forem compartilhadas as produções. Legal? Eu também quero que ele outro descritor e outra habilidade é ler e escrever corretamente as palavras retiradas dessa obra. Por quê? Porque eu quero que no final do estudo dessa obra ele seja capaz de entender o assunto estudado, o tema, e eles vão realizar um soletrando a partir desse campo semântico da obra. Olha aí, viu que eu deixei bem claro para o aluno? E junto dessa proposta ainda acompanha uma rubrica com os descritores, tá? E o que é que eu tenho, os critérios que eu vou avaliar, e já deixo nessa conversa bem claro para o aluno o que é que eu quero que ele aprenda com o assunto estudado. Assim, as nossas atividades e os nossos conteúdos, eles vão se tornar significativos para as nossas crianças e com finalidades. Esse sim é a proposta de um planejamento reverso.
deixar bem claro o que é que você quer com essa proposta, com essa atividade. Para isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu criei um círculo literário na sala. Desse círculo literário, os alunos fizeram uma leitura de uma peça de centro, que foi uma imagem que eu inicio, porque lembra que eu te disse que eu ia iniciar o texto com a primeira habilidade, inferir um sentido implícito ou explícito no texto? Então, esse momento do círculo literário e desse momento com a exposição de uma peça de centro, trazendo a temática, deu a mim e aos alunos a oportunidade de fazer muitas indagações, perguntas norteadoras, questionamentos incríveis e debates maravilhosos. Foi bacana? Eu vou compartilhar com você as imagens. E olha só, então, como eu te falei, a gente começou, tá? Compartilhando aqui, a gente começou com esse momento, que é o círculo, tá? Nesse círculo de debates, eu já trabalhei com eles a proposta, aqui, ó, a peça de centro é essa peça aqui, ó. E nessa peça a gente já vai fazer as leituras imagéticas. E olha que bacana. Primeira pergunta norteadora que eu realizei foi se ele já tinha ouvido, ou escutado, ou visto o livro A Terra dos Meninos Pelados, do escritor alagoano Graciliano Ramos. Se alguém conhecia a história, ou se eles sabiam mais ou menos, ou podiam falar, relatar do que é que vai se tratar essa história, Terra dos Meninos Pelados. Então, aqui eu já apresentei a obra, apenas a peça de centro com a temática. Eu disse para ele que o assunto é um assunto que a gente já está estudando o ano todo, o ano inteiro, e que a gente ia recuperar muita coisa bacana. E a temática do livro, A Terra dos Meninos Pelados, traria como assunto principal consciência, a consciência humana e não a consciência negra. Nós iríamos estudar sobre preconceito, racismo, discriminação e bullying. E instiguei os alunos a fazer essa leitura aqui, ó, de imagem. Gente, foi bacana esse momento, sabe? Foi muito, muito proveitoso. E sabe o que aconteceu? Quando eu lancei a pergunta, Terra dos Meninos Pelados, o que é que eles entendiam e o que é que eles pensavam sobre o tema e o que é que eles achavam que essa história iria, esse livro, que história esse livro iria falar. Vocês não vão acreditar. Sabe o que eles pensaram? De imediato, as inferências dele, que seria um lugar onde todas as crianças estariam sem roupas, viviam lá pelados, sem roupas. Foram várias indagações, foram várias dúvidas. Teve posicionamento dele, dizer, eu não gostaria de morar num lugar desse. Como é que a pessoa fica, professora? Pelado, mostrando seus órgãos, se expondo. E isso é muito ruim. E foi um momento, assim, bastante, sabe, reflexivo. E parei, deixei que eles falassem, questionassem, perguntando, e depois eu disse, será que é isso mesmo? Será que esse tema, o livro vai falar disso mesmo? Vamos ler novamente, Terra dos Meninos Pelados. E eles reafirmavam, sim, professora, deve ser um lugar que todo mundo está sem roupa. Eu não viveria num lugar desse. E aí, quando eu disse, vamos ver agora a segunda parte da imagem, aí foi quando eu apresentei, gente, a segunda parte da imagem, mas foi bastante interessante, sabe? Porque eles disseram, não, não é isso não que a gente está pensando. E eu disse, então, é isso que vocês estavam pensando?
Não, é um menino que tem a cabeça pelada. Diga, ah, então, isso mesmo. O menino é pelado, ele está se referindo não aos meninos sem roupas, peladão, correndo, mostrando seus órgãos, seu corpo, mas sim de um menino chamado Raimundo, que estudava numa escola, que sofreu preconceito, discriminação, racismo e bullying, por ele ser um menino que tinha uma cabeça pelada, um olho preto e um azul. E aí eu trouxe mais uma vez um momento de leitura imagética para que, ó, voltamos para a peça de centro e recuperando um assunto que eu já tinha trabalhado com ele, que era a formação da sociedade, que é a pirâmide, né? Com a base, quem está na base, quem está no meio e quem está no topo. E eu pedi que eles fizessem essa inferência de leitura, e começando pelo texto Consciência Humana e Não Consciência Negra. E aí eu pedi que eles já começassem a entender que aqui se tratava de pessoas na cor negra e pessoas na cor branca, pálida. Mas também pedi para eles lerem a imagem. E aí eles começaram a ler, identificar, ah, esse aqui é o personagem. E esse aqui é outras crianças. Eu digo, sim, o que será que vai acontecer nessa história? Vamos descobrir juntos? E eles ficaram assim, tudo curiosos, já queriam, vamos ler toda. Não, a gente combinou que ia fazer a leitura por capítulos, e eles já queriam logo que a gente fizesse a leitura. Não, aí eu disse, vamos combinar em fazer esse momento por capítulos de estudo. E a cada capítulo a gente vai focar nas habilidades dos escritores. Bacana, e eles concordaram e a proposta foi lançada. Aí eu comecei pedindo que eles fizessem essa leitura aqui da pirâmide. E eles disseram, a gente fez a recuperação do conhecimento de história sobre a formação social, e a sociedade é formada por esta pirâmide, e a gente já tinha feito um estudo, um trabalho bacana com isso aqui, eles identificaram de imediato que era uma pirâmide, e aí eu disse, sim, mas vocês conseguem ver outra imagem aqui? E teve um aluno que disse, é uma gangorra, professora. Olha, eu disse, legal, uma gangorra, e quem está em cima? E eles identificaram logo o personagem, o Raimundo está em cima, na parte de cima. E quem está embaixo? Eles disseram uma pessoa. E será que essa pessoa vai fazer parte da história? Aí ele disse, sim, as crianças, né, professora? Vamos descobrir. E aí eu ainda disse, mas ainda tem outra leitura? Vamos ver. E eles conseguiram, tentaram. Eu dei uma dica, alguma coisa que pesa. Aí eles, de imediato, uma balança. E aí, quem está na parte de cima da balança? E a gente fez essa relação de quem é que está no topo da balança, com a questão temática, o preconceito, o racismo, a discriminação, os bullies da vida, né, que a gente enfrenta. E quem está embaixo? Eles foram trabalhando, gente, esse momento foi super valioso. Vocês imaginam, foi uma discussão, um debate, foi uma roda de conversa maravilhosa, uma aula que rendeu muito, muito. Mas não paramos por aí. E aí eu disse assim, sim, agora aí fizemos a leitura dos capítulos, fizemos 3 capítulos logo de imediato, porque eles estavam ansiosos para descobrir muita coisa sobre a história. E dentro dessa leitura já conseguimos adquirir um conhecimento bom sobre o assunto do que estava. E aí eu trouxe mais uma outra discussão com relação a essas crianças, né, que está lá na história, com relação a Raimundo, o menino pelado. E aí eu disse, trazendo para a nossa realidade hoje, será que existe essa criança na nossa sociedade? Ou será que é só uma criação do personagem do Graciliano Ramos? Será que existe crianças pelada que não tem cabelo? E aí, nesse momento, eu compartilho com você novamente outro momento valioso, gente, que foi essa questão aqui das crianças que fazem tratamento de quimioterapia com tratamento de câncer.
E aí a gente abriu essa discussão, sim, as crianças que fazem tratamento de câncer, com leucemia, e eles perdem o cabelo e ficam com a cabeça pelada. Será que se essas crianças, quando saem na rua, elas sofrem discriminação, preconceito? Se essas crianças estiverem na escola, será que elas estão, sujeitas a bullying, a racismo, a preconceito? E aí foi muito valiosa essa sala. E a gente disse, isso está na vida real, no nosso dia a dia, crianças pelada? Ou é só lá na obra com Raimundo pelado? Olha quanta coisa bacana, legal? E aí a gente deu continuidade aqui, ó. As leituras foram acontecendo e terminamos de fazer toda a leitura da obra. Aí a gente partiu para a segunda parte da obra, que foi junto. A gente fez também o estudo da biografia de Graciliano Ramos, quando a gente conheceu toda a obra, e agora vamos conhecer quem é esse homem que escreveu essa história tão bela, tá? E aí a gente conheceu o texto biografia, que foi outra roda de conversa, outra roda literária, trouxemos o texto biografia, história de vida de Graciliano Ramos, porque tinha como proposta produzir textos, escrita de textos curtos, e vocês vão perceber aqui que eu vou partir agora para as atividades. Olha só que bacana. Aí agora a gente já entrou aqui, ó, nesse momento de atividade, onde o grupo vai estar, a turma já vai estar dividida em estação por rotação, com a interdisciplinaridade. Comecei com a matemática, tá? Veja que eu comecei com a arte, a língua portuguesa e a matemática. Aí aqui, ó, a gente recuperou o conhecimento sobre medidas de comprimento, área, perímetro, tá? Eles construíram, nesse momento aqui, os grupos iriam construir tabuleiros para formar trilhas. Também tem um grupo, uma estação, que eles vão construir uma malha. Para isso, eles precisavam recuperar o conhecimento sobre o assunto, que foi malhas, né? Leitura de malha, leitura de comprimento, medidas de perímetro, e esse assunto já foi trabalhado na sala e eu contextualizei ele com a matemática. Aqui o grupo, aqui essas atividades de rotação. Vocês vão percebendo aqui nas imagens que tem momento que eles estão em pares, momento que eles estão em grupos e momentos que eles vão estar individual. Mesmo nos grupos, mas a ação pedagógica é em pares, em grupo e individual. Legal? Isso, bacana, não é? Então, com o estudo da matemática, todos os grupos passaram. Vocês vão ver que em todas as estações, olha aqui, tá? Em todas as estações, o aluno passa por essa estação que tem a matemática. Veja que eles estão aqui, ó, medindo, tá? Ó, medindo o tabuleiro. Esse grupo estão fazendo medida de área e perímetro, ó, tá? Depois, esse grupo é a estação 1. Nessa estação 1, o grupo ele já vai estar aqui, ó, fazendo as medidas e registrando. Por quê? Porque aqui eles vão realizar a matemática com o registro e os desafios da adição, resolver a adição por organização retangular. Então, eles vão medir a área e saber quanto foi a soma desses perímetros. Né, bacana? Então, quando eles mediram os perímetros e fizeram a soma, quanto cada tabuleiro mede o perímetro? Qual é o tamanho de cada tabuleiro na matemática? Então, eles tiveram que construir os tabuleiros, medir, marcar no caderno. Vocês vão ver aqui, tem umas imagens que eles estão fazendo os desenhos da malha, estão fazendo os desenhos dos perímetros, que é medir e estimar o comprimento, né, de perímetro
de uma figura que é o tabuleiro e fazer essa adição de parcelas iguais, tá? Organizar na organização retangular. É a soma desse tabuleiro. Legal? Aí agora, na segunda estação, tá? Ó, na segunda estação, esse grupo aqui, eles estão fazendo malha. Voltando aqui para a segunda estação, olha só, na primeira estação, veja que esse grupo aqui, eles ficaram com um tabuleiro para construir um jogo, que vai ser uma trilha com a história de vida de Graciliano Ramos, que é a biografia. Eles também construíram aqui, e além deles construírem a trilha com a biografia do autor, eles construíram também um gênero textual de curiosidade, porque tinha tudo a ver. Então, aqui eles estão fazendo ó, o estudo, eles já houve a leitura do texto biografia, eles estão aqui revisando, lembra que a gente fez no círculo? O estudo da biografia da vida de Graciliano Ramos, agora o grupo está de posse do texto original, fazendo a leitura da biografia do autor, e a partir dessa leitura eles criaram aqui um texto, curiosidade, você sabia que? Eles trouxeram também a história de vida do autor num texto de curiosidade. Legal? Leitura, escrita e produção. O aluno criando foi um sucesso, gente. Foi muito bom, tá? Para vocês terem uma ideia, as produções foram belíssimas, estão expostas na sala. Vocês vão ter um momento que eu vou compartilhar com você nas apresentações, certo? Eu vou apresentar socializar os trabalhos com as dramatizações que vocês vão ver aqui em grupo, uma estação, ficou com a produção de gênero textual, trilha teatral. Vamos lá? Vamos compartilhar? Olha, que bacana. Agora, muita coisa, muita leitura. Agora a gente vai para a estação, certo? Essa é a estação 2. A turma também passou pela estação da matemática, eles estão aqui com o tabuleiro. Olha que legal! Esse grupo aqui, gente, eles ficaram com a produção do texto resumo da obra em malha. Fizeram a medida de perímetro desse tabuleiro, calcularam, fizeram aquela soma da adição pela organização retangular, tiraram a medida de perímetro deste tabuleiro, fizeram o registro com as contas, vocês vão aqui no caderno, está tudo registrado. Depois eles partiram para a produção do texto, recuperando da memória a história, com resumo simples, objetivos e claro, muito bom. E depois eles foram, observe que cada grupo tem um monitor, porque eu estou trabalhando essa proposta de monitoria, aluno monitor do grupo, e essa aqui é a aluna monitora, ela veio para fazer a produção do texto na lousa, toda a produção em malha, ela trouxe para cá, porque lembra que eu falei que eu queria ver a organização da estrutura textual em parágrafo. Lembra que eu disse que eu queria isso na minha aula? Então, eles construíram o texto na malha. Essa malha, a gente já trabalhou esse direcionamento de malha, de perímetro, e também de localização. Observe as setas, quando vai a sequência textual, início, meio e fim. Eles fazem o deslocamento na malha de movimentação. Tudo que a gente já estudou. Agora a gente recuperou tudo na produção de leitura, escrita, compreensão, no contexto com a obra. Aqui ela faz a produção de texto, compartilha com os colegas para que todos tenham conhecimento da produção realizada no seu grupo. Não é bacana, gente? Então,
A partir dessa proposta, vocês vão ver mais, olha, cada estação, veja que a matemática está presente, veja que a arte está presente, e a ciência e a língua portuguesa em todo o processo de construção. Vamos agora para a próxima estação? Legal, olha só. A próxima estação que vocês vão ver vai ser agora a estação, tá? Que essa estação aqui é a estação 3. Nessa estação 3, novamente, olha só, a medida de perímetro, de área, porque esse tabuleiro aqui foi show, gente. Essa turma aqui arrasou, igual as outras. Foi assim, foi um momento muito rico, por isso que eu digo, vale a pena compartilhar. Cola em mim. Então, eles fizeram a medida de perímetro, fizeram os cálculos, registraram, fizeram aquela soma da adição, lembra, pela organização retangular, porque eu queria que eles dissessem qual era a medida de perímetro do tabuleiro, e com esse tabuleiro aqui, eles construíram uma trilha teatral. Eles mesmos criaram as falas dos personagens. Cada parte da trilha tinha a fala do personagem. Veja aqui que o texto já está pronto. Em cada parte dessa tinha um personagem que falava dentro de uma linguagem teatral. E esse grupo, junto com todos da sala, envolveram cada criança, deram cada uma parte para que eles representassem o personagem e dramatizaram a obra. A obra foi dramatizada na sala. Uns eram as crianças que gritavam, oh, pelado! Outros eram os personagens da história falando o texto produzido pelo grupo. Bacana? Muito interessante, muito bom. A produção ficou maravilhosa. No próximo vídeo você vai assistir a parte teatral. Lembra da arte? Muito presente. E a matemática com as formas geométricas é arte, né? Tabuleiros retangulares, malhas, quadriculada, tudo é a matemática na literatura, a arte e a ciência. E agora, curioso para saber quando é que entra a ciência aqui? Olha só, você vai agora ver. Então, essa aqui eles começam na medida, olha aqui, ó. Olha aquela parte que eu te falei da matemática, quando ele faz a medir e estimar as áreas e os perímetros, e depois eles vão resolver essa adição por organização retangular na malha, no tabuleiro, e aqui eles estão com os dados, e cada um sabe quanto media cada tabuleiro em perímetro. Veja que a matemática viva na prática e contextualizada. Agora você está curioso para ver a última estação, não é? Eita, legal! Agora nós vamos para a última estação, a estação 4. Lembrando que essa sequência didática me rendeu mais de uma semana de aula. E as estações teve, assim, momento de produção, revisão, correção, intervenção das atividades. Isso levou, assim, um conhecimento incrível da obra e atendemos todas as habilidades que planejamos, até outras que a gente não chegou a citar, foi conquistada nessa proposta. Legal? Aqui nós estamos na estação 4, e olha que bacana, essa estação aqui é a estação. Lembrando que você observou que em cada grupo eu tenho um monitor, pode observar que ele está sempre monitorando. Eu sempre tenho em cada grupo um monitor. Essa é uma proposta que eu estou desenvolvendo para a recomposição da aprendizagem. Tem dado muito sucesso. Nessa estação, começa pela medida também de perímetro de área, medindo o tabuleiro. Esse grupo construiu um tabuleiro e olha que bacana. Eles estão construindo o tabuleiro e nesse tabuleiro vai ser uma trilha e uma história em quadrinhos com os personagens da história. Eles aqui pegando as ideias do grupo, lembra do grupo que falou sobre
a história teatral, e aqui eles colocaram os personagens da história com as características. A Dona Aranha gorda, que aparece lá na história, que ela representa a indústria de tecido, porque ela fabrica fios de seda, é o nosso objeto de estudo da ciência, o inseto, a aranha. E aí a gente vai partir para uma pesquisa. Olha que bacana! Entendeu agora? E aí? Viu como a ciência ela vem para entrar no nosso tema? Ela vai ser nosso objeto de estudo, porque eles ficaram curiosos sobre a história e lá a personagem Aranha, como as demais personagens, se destacam com características, porque o tema, a obra, A Terra dos Meninos Pelados, ela vem trazer uma proposta para você fazer essa reflexão sobre o racismo, o preconceito, a discriminação e o bullying. E lá, cada personagem tem uma característica e eles aprenderam isso muito bem. Você veja que lá na peça, na trilha teatral, o aluno construiu os personagens com a fala e dramatizaram perfeito. Coisa linda, bela. E esse grupo aí que está trazendo, sabe, a trilha, que é os personagens e a história em quadrinho com os personagens, que eu vou compartilhar novamente com você, você vai ver agora. Eles trouxeram aqui, olha só, gente, eles trouxeram, nesse momento, o tabuleiro, que fizeram essa medida, calcularam na matemática, construíram as imagens dos personagens com nome, com característica. Para isso, eles foram fazer um estudo, sabe, da obra, e aqui eles conseguiram fazer um campo semântico de uma lista de 70 palavras. E nessas 70 palavras, eles tiravam daqui o nome dos personagens com as características e fazia o desenho. Ficou perfeita essa história, esse texto em quadrinhos. Depois, observe que eles estão na produção de registro, digitando. Como a lista foi grande, foram 70 palavras retiradas que eles acharam interessante. Lembra daquela habilidade que era ler e escrever corretamente as palavras? E a proposta é trazer essa produção para um soletrando com a turma. E agora eles estão na produção de lista, conseguiram agora digitando o texto. Como era uma lista extensa, muito longa, de 70, todos os grupos passaram por essa produção de digitar a lista no notebook, no computador. Eles tiveram esse momento dessa metodologia ativa, produzir lista e escrever no notebook, né? Dentro do Word, fazendo a escrita. Todos os grupos passaram por aqui, grupos que escreviam 10 palavras, 15 palavras, até fechar a lista. A lista foi concluída, sabe? A lista foi concluída e olha o que acontece, o texto ficou produzido, foi uma lista que está em exposição na sala. Cada aluno, a gente fez a impressão da lista, cada aluno recebeu uma cópia, colou no seu caderno, está fazendo os estudos, fizemos a correção, a intervenção e a orientação do estudo para o soletrando. Legal? Foi muita coisa, não foi? Mas ainda estamos no estudo, porque agora a gente vai partir para a pesquisa da ciência, com o estudo sobre a curiosidade com aranhas. E aí, gostaram do momento? Muito, não é interessante? Sim, essa é uma proposta, o destrinchar na sala de aula da teoria à prática e o planejamento reverso. Podemos compartilhar novas propostas. Próximo vídeo você vai assistir e você vai ver as apresentações dos trabalhos realizados com a peça teatral Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Um beijo e até o próximo encontro.